né, despertamento para o evangelismo e para o discipulado. E esse é o meu chamado, é um chamado involuntário, ou seja, Deus que chamou. E por isso eu estou aqui absolutamente entusiasmado. Eu não sou de ficar muito entusiasmado, não sou aquele pregador carismático, mas por dentro minha batida cardíaca, minha pressão está até subindo. Por quê? Porque o tema é extraordinário, não é? É o mais urgente, é o mais necessário. E se vocês fazem isso sempre, parabéns. Eu queria ser menonita então, porque esse é o tema que é mais urgente para o nosso país e talvez para o mundo inteiro, né? Então, que alegria. Muito obrigado pelo convite. Eu pretendo, primeiro, te explicar por que esse tema é tão significativo para mim. Depois eu quero falar hoje de manhã de forma mais devocional, falando para mim do ponto de vista mais espiritual da questão da evangelização. Eu vou ficar mais restrito à evangelização, mas você vai ver que eu vou muitas vezes tocar no discipulado, para mim é uma coisa só. À tarde eu pretendo ser mais prático e pretendo trazer para você um desafio daquilo que eu considero o maior problema. O problema maior nosso não é o diabo, não é a dureza, não é o ateísmo, não é nada disso, é cultura dentro da igreja. E eu creio que nós precisamos mudar a cultura da igreja. Antes da gente avançar, eu queria mais uma vez orar com você, já fomos abençoados, mas eu queria que você orasse a Deus, para que Ele tivesse permissão de mudar você por completo, virar você de cabeça para baixo. Eu tenho sempre a expectativa de que quando a gente se reúne em nome de Jesus, que Ele está lá. E se Ele está, Ele faz o que Ele quer, Ele é o Senhor, e Ele pode abrir nossos olhos, Ele pode nos quebrar, Ele pode nos refazer, Ele pode nos redirecionar. E o tempo de louvor maravilhoso, eu estou intercedendo e perguntando a Deus: Senhor, o Senhor vai derramar aqui do Teu Espírito, o Senhor vai, ó Deus, tirar às vezes nossas lentes, o Senhor vai nos abençoar. Eu espero muito, porque saindo desse salão, aqui naquele quarteirão, já ali, ó, a necessidade do que nós temos é urgente demais. As pessoas estão desesperadas, precisando de salvação, e nós não podemos perder tempo. Então vamos orar e vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Eu queria que você orasse assim, primeiro dizendo: Deus, fala ao meu coração, ao meu, não à conferência, não à nossa, né, convenção, não aos pastores, a mim, fale ao meu coração. Segundo lugar, eu queria que você orasse pelo Brasil agora, orasse pelo seu país, orasse pelo seu país. O Brasil precisa desesperadamente de Jesus. Vamos orar por o Brasil. Eu queria que você orasse agora por uma pessoa próxima de você. Tem que ter nome, rosto, alguém que tem rosto, alguém que é próximo de você, que se Jesus voltar agora vai para o inferno, ele não tem Cristo. Alguém que está sem Cristo, perdido, precisando de salvação. Eu queria que já a compaixão começasse a brotar no nosso coração, o interesse por pessoas sem Cristo começasse agora a queimar em nosso coração, para que haja em todos os irmãos menonitas, para que haja despertamento. Não vai haver despertamento na igreja se não houver despertamento no pastor, na liderança. Não vai haver no povo se não houver no líder. Fala com Deus: Deus, põe fogo no meu coração, paixão, compaixão pelo perdido. Peça isso ao Senhor. Pai, que deliciosa é a comunhão, que alegria estar aqui entre meus irmãos. Pai, a nossa oração nesta manhã é: fale ao nosso coração. Muito obrigado por tudo que já ouvimos, tão inspirador. Muito obrigado pela comunhão e alegria que há entre eles. Percebo que estou no meio de amigos, Senhor, e é tão bom estar no meio de amigos. Senhor, nós oramos pelo Brasil. Ó Deus, nossa nação sofre, nossa nação sangra, nossa nação, Deus, está
ó Deus, num dos piores momentos, Pai, de política, de economia, de esperança, de perspectiva, mas nós oramos ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor desta nação, e mais uma vez pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão, ó Deus, e abençoe esta nação, perdoe os nossos pecados como o Brasil, perdoe a nossa nação, ó Deus, perdoe o nosso pecado, mas ó Deus, nós ao mesmo tempo temos tanta esperança de que essa nação deitada em berço esplêndido há de se levantar e há de se despertar para ser, Deus, uma glória para o Senhor, para ser, ó Deus, a nação do avivamento, a nação de missões, a nação, ó Deus, que é um exemplo para outras nações. Abençoa politicamente, economicamente, mas abençoe as famílias, abençoe as igrejas, que o despertamento não fique dentro apenas aqui de nós, mas se espalhe em toda a igreja cristã, que, ó Deus, teus filhos nesta nação se levantem, se despertem, sejam grandemente usados pelo Senhor. Pai, abençoa o Brasil, liberta o Brasil, nós pedimos, e nós oramos agora por essa pessoa e tantos outros, próximos de nós, que ainda não têm Jesus. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor de forma sobrenatural, ó Deus, nos empoderando, nos use para alcançar multidões para o Senhor. Pai, nós queremos completar a grande comissão, nós não vamos mais adiar, Pai, estamos em dívida, o tempo passa e nós nunca chegamos lá, mas se o Senhor nos despertar, ó Deus, pode contar conosco, nós vamos fazer essa colheita, nós oramos no nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu vou começar rapidamente, eu vou usar 10 minutos aqui, para você conhecer um pouquinho da minha história e você entender por quê. Eu digo a você que essa é uma paixão e por isso eu estou aqui. Eu me converti nessa igreja Batista Central, é uma igreja ótima, igreja batista muito boa, realmente. Ela foi fundada em 1961, é uma igreja então já com 60 e poucos anos, e uma igreja ótima, nunca teve uma divisão, nunca teve um problema, um escândalo, uma igreja muito boa. Eu sou apenas o 4º pastor desta igreja, eu já sou pastor há quase 40 anos, foi lá que eu me converti porque minha mãe se converteu, eu vi a mudança na vida dela. Eu vim para a nossa igreja, apaixonado por aquele povo, mas com o tempo foi acumulando no meu coração uma dúvida, uma pergunta, para dizer a verdade a você, uma frustração, porque uma igreja tão boa, não cresce? Por que tantas pessoas à volta, pertinho de nós, precisando que a igreja tem, não é? E eu vendo, nós temos aqui uma riqueza que as pessoas não sabem, ou que não reconhecem, ou até desprezam. Eu não entendia porque a nossa igreja nunca cresceu, sempre pensei isso. Me envolvi sempre em liderança, sempre me envolvi desde jovem, com adolescentes, com jovens, nos ministérios. Fui então chamado pelo pastor, depois de dizer para ele do meu chamado, fui chamado para ser um pastor auxiliar, me preparei, apesar de eu trabalhar como engenheiro, fiquei trabalhando 16 anos como engenheiro, desses 16 anos eu fui 11 anos também, simultaneamente, pastor auxiliar, ajudando esse meu pastor, mas na liderança da igreja, ele um tremendo pregador, mas a nossa igreja não crescia. Ela nasceu com 89 membros na sua fundação e já muitos anos depois, 40 anos depois, ela tinha cerca de 400 pessoas, uma boa igreja. Mas eu moro numa cidade imensa, com gente demais, e isso no meu coração o tempo inteiro. Por que não? Por que não? Bem, aquele pastor saiu da igreja, foi assumir um outro trabalho. Eu assumi interinamente para convidar um pastor definitivo, fizemos isso durante anos, e todos os 42 que nós convidamos recusaram o convite. Eu também não entendia, porque é uma boa igreja, pagaria um bom salário, tinha uma boa casa pastoral, mas eles sempre diziam, Deus não deixou, porque o pastor mesmo é o Paulo. E eu falava, não, eu sou engenheiro, eu não vou largar a engenharia para ser pastor, nunca, nunca. Eu não queria. Confesso a vocês que a razão da minha constante negativa não era porque eu não gosto de ser pastor, porque eu não amasse a igreja, mas porque eu olhava no espelho e via uma pessoa absolutamente incapacitada, inadequada, impossível. Eu falava, não é meu chamado,
eu não tenho o preparo para isso, e principalmente a unção. Eu me achava muito impostor, vida muito impura. Por trás eu não achava que eu tinha aquele nível de pureza, santidade, capacidade para ser pastor. Meu pastor, sim, era um homem extraordinário, e eu o admirava, mas eu olhava para mim e falava nunca. E isso ficava no meu coração, mas eu fiquei interino. Eu acho que eu estou interino até hoje, né? Já há 40 anos, porque eu nem estou lembrando aqui quando é que tiraram essa placa de interino aí, mas eu vou lá, continuando aí. Mas a verdade é que quando aquele pastor saiu, eu falei assim, então eu vou dar uma ênfase mais no evangelismo, eu vou dar uma ênfase no crescimento da igreja, porque isso mexia comigo. Irmãos, foi um desastre. Eu sabia que eu não era preparado, e isso se provou, né, com o passar do tempo, porque dos 400 membros, nós rapidamente baixamos para 200, 170, e no final eu estava com 50 pessoas na igreja. Meus amigos me chamavam para almoço, jantares, e eram jantares de despedida da igreja. Eles falavam, vem com a gente. Eu falava, você está doido? Eu sou o pastor da igreja. Quem vai cuidar? Eu falei, sai logo, cara, para não ficar assim, a fama do rebaixamento com você, como aquele técnico, né? E vocês aqui de Curitiba sabem bem o que é rebaixamento, né? Vocês vivem, vocês sabem o que é rebaixamento. E aí é só para acordar aí os homens torcedores, né? Mas na boa, a situação ficou muito ruim. Naquele desespero, uma cunhada me procurou e me deu de presente, falou, Paulo, a coisa está muito feia na igreja. Eu sabia que estava, mas ela falar isso ofende, né? Mas estava muito ruim mesmo. Domingo de manhã a gente tinha 50 pessoas na igreja, uma igreja que já tinha sido boa. E não quer dizer que não é boa 50, né? Você entende? Mas ela me deu um convite para uma conferência. Eu fui para essa conferência desesperado, e era tipo assim, a última chance. E eu fui mesmo, um lugar que eu não iria se não fosse assim, tal a situação que eu me encontrava. Era tipo a última chance. Eu fui numa conferência bem estranha para mim, me senti muito estranho, né? Em outro país, viajei, fui para lá, mas foi lá que Deus tocou na minha vida. Foi lá que o Senhor começou a trabalhar comigo. Eu ouvi palavras maravilhosas, a adoração era extraordinária. Como eu estava num outro país, só tinha eu de brasileiro, eu estava à vontade, ninguém me conhece, mas eu buscava, eu falava, Deus faz algo comigo, mas isso nunca acontecia. Estava chegando mais no final, era uma semana inteira, e eu estava já com medo. Eu falei, puxa, eu vou voltar igualzinho, como se, sei lá, eu achava que teria algo de Deus. E uma irmã de mais idade, pediu para orar por mim no final, muito carinhosa, viu que eu estava talvez com uma agonia, ela veio orar por mim, e eu deixei que ela orasse por mim, e foi a melhor coisa que eu fiz, apesar de que foi um choque, literalmente, uma oração tão ungida. Mas quando ela orou por mim, eu vi, né, meu coração, eu tive uma visão, como se fosse uma visão do meu coração, todo complicado, todo dividido, parecia um labirinto. E Deus falava comigo, seu coração não é íntegro para comigo, seu coração não é íntegro. E eu falava, Deus, mas eu sou, né, tão correto, tão legalista, tão correto, mas eu entendi que o íntegro não é de integridade, mas de inteiro. Eu não me entregava, eu não me rendia, eu não me entregava. Medo dos doutrinários, medos do pentecostalismo, de renovação, muito tradicional. E ele falava, seu coração não é meu, se não é meu, eu não consigo agir. Ou você me entrega tudo, ou eu não vou poder fazer nada. Eu lembro que eu chorava tanto, e eu pedi a Deus, Deus, só o Senhor pode mudar meu coração, só o Senhor pode tirar isso de mim. Eu não sei de onde isso veio, não sei se foi educação, não sei se foi a história, não sei se foi, sei lá, se um fariseuzinho nasceu dentro de mim, me infectou, mas é assim que eu sou, Deus, é batistão mesmo. Me ajuda então. E eu comecei a ver essas paredes que formavam esse labirinto cair, e eu senti como se Deus estivesse me liberando, como se estivesse, e eu queria muito, mas no mesmo momento, no mesmo momento de oração, que eu estou olhando meu coração, eu comecei a ver gente, e eu via assim um local muito grande, e pessoas e multidões caminhando em minha direção.
Elas caminhavam, pessoas comuns. Eu via gente normal, mas elas não chegavam, como se estivesse à distância e depois não aproximava mais. Então eu me aproximei para ver o que era e descobri que à distância eu não via. Havia uma grande vala, um grande buraco, um enorme cratera, assim, de fora a fora, que fazia com que aquelas pessoas, antes de chegarem, já caíssem num buraco muito escuro, muito escuro. E ali, olhando aquela cena estranha, né, eu sabia que eu estava vendo o inferno, e ali eu ouvi Deus falando comigo, e Ele falou: o perdido está verdadeiramente perdido. Falou várias vezes isso. Sabe, eu já tinha sido tão confrontado para dentro de mim, meu coração todo complicado, cheio de não podes, cheio de limitações para o mover de Deus, mas agora eu vejo uma barreira enorme entre eu e as pessoas, mas eu vi ali o destino das pessoas, elas caindo ao inferno. E pior é que a voz que eu ouvia, me falando uma coisa assim, vergonhosa de se falar para um pastor: o perdido está realmente perdido. E eu fiquei bravo ali, porque eu sou pastor há quantos anos? Estudei tanto, eu sei da condenação, eu sei do julgamento, eu sei que aquele que não tem Cristo já está condenado. Eu sei disso. Mas Deus queria falar comigo, porque às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe. E eu sabia que Ele estava lidando com a mesma coisa, com o mesmo coração. E que se o meu coração me atrapalhava toda na minha relação com Deus, é esse mesmo coração que me fazia ser tão indiferente à situação da pessoa sem Cristo. E nesse momento de transformação da minha vida, Deus não só quis lidar comigo, mas ao mesmo tempo com o foco do meu chamado. E que eu creio que é a mesma coisa com todos nós. E ao ouvir aquela frase que me marcou tão profundamente, alguma coisa ligou dentro de mim. E o desespero que eu fui para aquela conferência, no sentido de que, pelo amor de Deus, o que está errado comigo? Por que minha vida é tão travada? Por que eu tenho tanto medo de ser pastor? Por que minha igreja parece que vai fechar? Não é eu que achei que eu podia melhorá-la, não é? Uma pessoa com tanto preparo, mestrado, especializações, lidera empresa de bilhões, não é? Diretoria. Uma igreja eu não consigo dirigir, a igreja na minha mão afunda, e tudo isso com um espírito de condenação, deve ser isso, deve ser aquilo, eu me sentindo responsável, a culpa de tudo não andar é por minha causa, e Deus mostrar para mim que de fato é, mas que não tem nada a ver com a questão de pecado ou moral, porque isso Ele já resolveu na cruz, mas os limites que eu mesmo colocava dentro de mim, ao agir dele, e a indiferença brutal, assim endêmica, não é, em relação à situação do perdido. Deus tratou de mim e Deus tratou comigo. Voltei para Belo Horizonte mais desesperado do que eu fui, mas meu desespero era outro. Se o meu desespero antes era o que fazer, o meu desespero agora é como fazer, porque eu vou tirar o povo desse buraco. Eu vou tirar. Eu sabia que o que Deus estava me chamando é para dar um jeito de tirar essas pessoas antes que chegasse o dia que elas não sairiam mais de lá. Eu voltei queimando, eu voltei completamente diferente. O meu avivamento, o meu toque de poder despertou, reavivou, talvez pela primeira vez despertou no meu coração um desespero, não é? Uma paixão. E eu comecei a procurar de Deus: Senhor, o que fazer, como fazer, o que fazer, como fazer. Bem, minha igreja tinha 50 pessoas, essa experiência tem mais ou menos 25 anos, a minha igreja hoje tem dezenas de milhares de membros, dezenas de milhares, em muitos países. Em Belo Horizonte, só para acomodar nossos membros, nós já temos 14 prédios muito grandes. Nós estamos crescendo todo ano, tanto. Então eu venho aqui falar com vocês com toda a humildade de alguém que sabe que não é um método, sabe que não é estudo, sabe que não é questão técnica,
é coração, é dentro da gente, é algo que tem que acontecer conosco, e para acontecer conosco, para depois acontecer com a igreja. Por quê? Porque depois, em pouco tempo, Deus me mostrou como contagiar a igreja com essa mesma paixão e como transformar a cultura de uma igreja toda fechada para ela mesma, para uma cultura de uma igreja apaixonada em influenciar, em orar por pessoas, orar. Eu não conheço uma igreja que ora tanto pelos não crentes, orar pelos não crentes, dar testemunho e sair preocupado em ser um exemplo, para que nada impeça aquilo que eu depois vou falar, e as pessoas andam pisando em ovos, porque eu sei que as pessoas estão me observando, mas também, não só orar e não só ter uma vida exemplar, mas falar, anunciar, falar de Cristo, não é? E Deus nos mostrou como fazer isso, e por causa disso eu sou tão grato, de que eu achava que eu ia fechar a igreja, e ao contrário, hoje a gente planta igrejas em tantos lugares. Temos igrejas no Brasil, temos igrejas na África, temos igrejas na América do Sul, e somos uma igreja local, batista, brasileiro, tradicional, mas uma igreja cheia do Espírito, uma igreja muito alegre, contemporânea, que todos os dias fará o que for necessário para alcançar a nossa geração. Mude o que for necessário, altere a linguagem, adapte-se, mas nós vamos correr atrás, continuar a ir atrás das pessoas que têm Cristo. Então, eu venho compartilhar com vocês como uma oportunidade de multiplicar, de multiplicar isso que queima no meu coração, porque não deixou de queimar, nunca deixou de queimar, e fez com que aquilo que a gente fazia há 25 anos atrás, a gente continue a fazer. E essa nova geração de dezenas e dezenas de pastores, eu vejo apaixonados da mesma maneira e fazendo muito melhor do que eu fiz no passado. E eu queria começar então, minha primeira parte, depois desse testemunho, falar um pouquinho para você sobre aquilo que eu considero ser a essência mesmo, daquilo que tem que estar no coração da gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, por gentileza, lá no livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 27, por gentileza. João 4, 27. Eu sei que eu estou no meio de pessoas que conhecem tanto esse texto e conhecem a Bíblia, então não vou me preocupar tanto em introduzir ou localizar você no contexto aqui. Você lembra aqui o encontro de Jesus com aquela mulher na beira do poço, talvez um dos melhores exemplos de evangelização. Um caso extraordinário, que não só uma pessoa se converte, mas uma cidade inteira vem a Cristo por causa daquela conversa e por causa daquele testemunho. Mas eu vou ler para a gente economizar um pouco de tempo, apenas a partir do verso 27, deixando que você se lembre aí de toda a história. É importante a gente ter toda a história daquela mulher. Posso ler então o texto? Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, João 4, 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Vamos lembrar de onde eles voltaram? Bem, Jesus está saindo da Judeia e voltando para a Galileia. Ele escolhe, de forma um pouco incomum, passar pela terra dos samaritanos. A gente sabe por quê. Quando ele passa junto à cidade de Sicar, cansado da viagem, por volta do meio-dia, famintos, eles param na beira do poço de Jacó, e Jesus fica ali, estranhamente também ordena que todos os seus 12 discípulos vão à cidade. Jesus quer ficar sozinho, isso não é normal. Ele sempre mandou 3, mandou metade do grupo, mas dessa vez não. Jesus, nós vamos ficar com você, e não precisa todo mundo ir lá para comprar comida. Não, eu quero que todos vocês vão lá para comprar comida. E Jesus fica ali sozinho, porque na cabeça dele, no coração dele, já tinha um encontro marcado com aquela mulher.
Bem, eu quero que você observe que nessa história Jesus tem dois objetivos. Nós podemos olhar, é claro que ele tinha um encontro marcado com aquela mulher, e a gente sabe o que aconteceu com ela, mas ao mesmo tempo não esqueça, tudo que Jesus fazia é parte da sua escola. Ele tem só 3 anos para ensinar tudo e para forjar no coração dos seus discípulos a mentalidade, a cultura que ele queria para que o mundo fosse alcançado. Em breve ele daria a eles a grande comissão e ele precisava aplicar no coração dos seus discípulos, como ele sempre fazia, uma profunda lição, um profundo ensino. Então nós estamos diante de um momento de dupla face. De um lado, o maior case, um dos melhores exemplos, um compêndio de evangelização pessoal. Comece falando de algo superficial, do superficial entre no espiritual e do espiritual vá para o pessoal. Ô mulher, me dá uma água aí. Ah, se você soubesse, pediria água viva, espiritual. Me dá uma água aí, superficial, bate-papo, aproximação, um assunto. Ah, me dá água que mata a sede. Que água é essa? É Messias, espírito, não é alma? Ótimo, espiritual. Pessoal, chama o seu marido. Meu pecado. Bem, perfeito. E a mulher se entrega absolutamente. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, 12 discípulos indo à cidade. E indo para se encontrar com muita gente, uma cidade. Então, discípulos indo a uma cidade. É isso que nós estamos vendo aqui. Naquele momento, os discípulos voltaram, ou seja, entraram na cidade que Jesus ordenou, cidades fechadas, normalmente com muro, tem que se anunciar. Vocês vêm em paz, são judeus, não são dos nossos, não, só vamos comprar comida. Ah, tá bom, e entra na cidade cheio de gente, vai no mercado, não era sistema self-service. Alguém os serviu, interagiram na praça, no caminho, opa, 12 homens, claramente judeus, diferente deles. Ah, por favor, me dá 12 sanduíches, me dá figo seco, me dá pão e peixe. Eu não sei o que eles vão comprar, mas a verdade é que eles saem de lá com sacolas, com tudo que Jesus queria, para lá no poço, onde agora tem água para acompanhar a alimentação, sozinhos, tranquilos, terem um piquenique ali, ou como nós viajamos, uma parada para matar a fome. Então é isso aqui, eles voltaram com a comida. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Messias, o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto tudo isso está acontecendo, a cena muda e enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho duro e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aqui nesse texto,
tem algumas declarações muito fortes de Jesus. E eu queria que você pensasse, em primeiro lugar, do ponto de vista dos discípulos. Eu gostaria que você tentasse olhar esse texto do ponto de vista daquilo que Jesus queria ensinar aos discípulos, ou seja, a todos nós, às nossas igrejas, ao nosso povo. Aquilo que Jesus está querendo colocar no coração deles é o que tem que estar no coração de todos nós. E talvez seja isso que a gente precisa prioritariamente fazer. Os discípulos vão então à cidade. E eles entram naquela cidade cheio de gente, eles vão ao mercado fazer compras, eles entram na cidade, cumprimentam as pessoas, fazem as compras e retornam. Enquanto isso, Jesus está se encontrando com aquela mulher, e da conversa de Jesus com aquela mulher, algo muito poderoso aconteceu dentro dela. Ela compreendeu a mensagem de Jesus, ela se arrependeu dos seus pecados, e ela volta à cidade impactada pelo encontro com Cristo. Ela volta à cidade para contar para todo mundo que ela tinha encontrado com Jesus ali no poço. E eu creio que Jesus está querendo ensinar e queria ensinar algo muito forte para todos nós sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Se você observar bem, os discípulos já conheciam Jesus bastante, não totalmente, eles ainda estavam descobrindo, mas eles já tinham passado por milagres, por experiências, onde eles tiveram que perguntar: quem é esse? Quem é esse que acalma mar? Quem é esse que multiplica pães? Quem é esse que cura leproso? Quem é esse que ressuscita morto? Quem é esse que abre olhos aos cegos? Eles já sabiam que Jesus é Deus, que Jesus é o único Salvador. E eles conheciam Jesus muito melhor do que aquela mulher. Aquela mulher não tinha nem ideia de quem Jesus era. Ela não sabia nada sobre Jesus. Mas ela teve uma experiência de entendimento, de venda cair, de arrependimento do seu pecado, de ser exposta à sua sede, ao seu vazio existencial. E ela implora: me dá dessa água, por favor, eu quero essa água viva. Chama o seu marido. Eu não tenho marido, eu estou toda enrascada, eu sei. E ela tem essa experiência com Jesus. A verdade é que ela volta para aquela cidade, a sua cidade, onde ela era mal vista, onde ela era bastante discriminada, e com razão. Imagina naquela época uma mulher com 5 casamentos e agora vivendo com um homem, desculpe, né, a palavra feia, mas considerada uma prostituta, aliás, mais que isso, um perigo, uma verdadeira rouba-maridos. E quando ela desce da cidade, não é? Gente, as outras mulheres provavelmente, marido para dentro, fecha a porta, lá vem ela. Ou talvez ela dizendo: venham ver um homem. Você está com outro homem? Não, eu encontrei um homem lá no poço. No poço? Que nojo! Talvez tudo isso está na cabeça, ou seja, a pessoa menos indicada para ser porta-voz de uma boa notícia, mas ela, de alguma maneira, entra na cidade e começa a dizer: venham ver. Tá bom, qual o nome dele? Não sei. Venham ver um homem. Ela não sabia nem o nome, ela nem perguntou. Ela não fez uma sala de aula bíblica, ela não passou por um processo de discipulado, ela não assistiu um culto, ela não cantou uma canção, ela nunca teve um batismo, ela não sabe nada. A única coisa que ela sabe é que ela encontrou com ele. E daquele encontro, alguma coisa tão forte brota dentro dela, que ela sai dali, impulsionada, compelida, de uma forma assim, que a gente não compreende, para sair e dizer: venham ver este homem, venham ver, será que ele não é o Salvador? Bem, a verdade, a gente sabe que ela, com esse testemunho, foi capaz
de passar por cima e de superar todas as dificuldades de comunicação e atrair que a cidade toda saísse. Bem, por outro lado, vamos ver o outro lado. Os discípulos já conheciam Jesus muito melhor. Eles já tinham ouvido e visto muito sobre Jesus. E é exatamente isso, irmãos, que me assusta e que deve nos assustar. Por quê? Porque nós podemos ser crentes convertidos há muito tempo, andando com Jesus, estar na igreja, participar dos nossos cultos, cantar as nossas canções, e ainda não ter entendido, ou posso ter entendido, mas não compreendido, o meu propósito maior. O meu propósito maior. Bem, eu preciso pegar a sua cabeça com a seguinte ideia: Jesus deu uma ordem para eles. E eles sabiam que a relação com Jesus tinha que ser uma relação de obediência. E isso nós temos. Eu sou crente, eu vou obedecer a Cristo. E Jesus deu uma ordem para eles. Qual foi a ordem? Vão na cidade e compram comida. Eles então descem à cidade e se esmeram por comprar comida. E eles voltam com um farto lanche e estão todos animados para oferecer e colocar uma mesa deliciosa para Jesus. Mas quando eles vão servir a comida para Jesus, ele não quer comer. Ele se recusa a comer com eles. E ele diz não, eles insistem. Quando insiste é porque ele não quer. Eles insistem, mestre come. Mas o que deu nele? Ele mandou a gente comprar comida, que mau humor é esse? Que falta de apetite repentino é esse? Será que alguém trouxe comida para ele? Eles nem imaginavam que a atitude deles, ou o teste que eles foram fazer, que eles estavam submetidos e que não passaram, poderia trazer tanta preocupação e desgosto para Jesus, a ponto de ele nem querer comer. Porque Jesus disse para eles assim: eu tenho outra comida e eu estou vendo, vocês não conhecem a minha comida não. E aí ele declara: a minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Peraí, a sua vontade não é que eu desça a cidade e compre a comida? Olha ela aqui, eu te obedeci 100%. Bem, quando 10 leprosos tomados de lepra gritaram e clamaram: por favor, cure a minha lepra, Jesus se compadeceu deles, claro, e deu uma ordem: vão mostrar-se ao sacerdote. Uma ordem. Mas quando, indo ao sacerdote, descobrem que estão curados, um deles diz: eu não vou obedecer não. Os outros dizem: você é louco. A ordem foi mostrar ao sacerdote: eu sinto que eu tenho que voltar. Está dentro, eu sinto que eu tenho que voltar. E aí a gente percebe a diferença entre a instrução e a intuição. A instrução foi: vá mostrar-se, mas ele tinha uma intuição: eu preciso voltar para agradecer, é mais importante. E ele volta e agradece e confirma que a vontade de Deus é que os 10 tivessem voltado, porque Jesus pergunta: onde estão os outros? Porque eles também não voltaram. Ele queria que eles voltassem. É lógico que Jesus mandou que eles fossem à cidade comprar comida, mas Jesus queria que eles entendessem, que eles sentissem, que já tivesse encarnado dentro deles o seguinte pensamento: nenhuma dessas pessoas sabe que Jesus está ali. Ele nunca mais vai passar aqui. É a única oportunidade que eles têm de encontrar Jesus. Ele não falou para eu trazer a cidade, mas eu sinto que eu preciso fazer isso. Mas eles não tiveram isso. E eles voltam com a sua comida, colocam uma deliciosa comida e Jesus fala: não vou comer, porque a minha comida vocês não conhecem. É fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Ele explica logo depois dizendo:
vocês dizem que ainda não está na hora de colher. Nós viemos conversando aí pelo campo, vocês viram as plantações, falaram, dentro de uns 4 meses vai estar ótimo para colher esse trigo aí. E Jesus disse, é porque vocês não estão olhando com o olho espiritual. Já está na hora da colheita. Jesus esperava que os seus discípulos, para que ele não deu nenhuma instrução, fossem à cidade, contassem para todos que ele estava ali no poço e que de alguma maneira eles trouxessem aquela cidade. Ele não deu nenhuma instrução para aquela mulher, nenhuma, nem deu tempo de despedir, ela fugiu constrangida com a chegada dos 12. Não era legal Jesus estar ali com uma mulher, não era legal para ela estar ali, ficou com vergonha, foi embora, mas indo embora falou, já sei o que eu vou fazer. Jesus esperava que os seus discípulos entendessem que havia um propósito maior em Jesus ter ordenado eles entrarem numa cidade do que só ir às compras. Irmãos, há um propósito maior do que todos os outros para a nossa vida também. E Ele quer que eu me envolva sim no mercado de trabalho, Ele quer sim que eu faça qualquer coisa, mas tudo que eu fizer debaixo de um propósito maior. Ele espera que eu, você e nossas igrejas entendamos que a nossa vida prioritariamente existe para trazer pessoas a Jesus. Deus esperava e Ele espera que ao me encontrar com Ele, quando a minha vida for transformada, eu compartilhe isso com os outros. Por isso Ele deixou tão claro em Mateus 28, vão ou indo. Indo o quê? Indo às compras. Indo para onde? Para a escola, indo para qualquer lugar. Façam discípulos, façam discípulos. Mas apesar das instruções, não é? Ele espera que a minha vida cause um impacto na vida dos outros. Ou seja, Ele quer que esse propósito esteja encravado, encarnado dentro de nós. Mas os discípulos não entenderam isso. Por isso a palavra de Jesus para eles foi, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ou seja, a razão da minha vida é essa. O que me preocupa, irmãos, é que nós somos iguaizinhos. Eu imagino que na cabeça dos discípulos eles até pensaram, Jesus está ali mesmo, mas agora é hora de fazer compra. Agora não é hora de falar de Jesus. Eu sei que essa moça que me atendeu, aquele homem que me atendeu, são tão gentis, provavelmente não são crentes. Eu imagino isso, mas agora não é hora de falar de Jesus. E sabe como nós pensamos? E eu falo nós, não é nós, mas talvez a maioria. Eu estou indo trabalhar. Lá na empresa não fica bem eu falar de Jesus. É local de trabalho, não vou misturar as coisas. Eu não vou misturar as coisas aqui fazendo compra, falar Jesus está lá. Não, eu vou fazer compra. E aí, eu vou para a academia fazer ginástica. E na academia, não é hora de falar de Jesus, é hora de malhar. Eu vou para o salão de beleza fazer minhas unhas, e eu sento ali batendo o maior papo sobre tudo. Mas é hora de fazer unha, não é hora de falar de Jesus. E para qualquer coisa que você pensar, parece que está na nossa cabeça essa ideia. Não é hora. Aí eu falo assim, uma pergunta só. Mas então não tem hora nenhuma para falar de Jesus? Não, tem sim. Claro que tem. E é no melhor dia, na melhor hora, com a melhor roupa, no melhor lugar, a gente fala de Jesus na igreja. Na igreja a gente fala à vontade. Segunda-feira, a gente não fala de Jesus. Você já comeu? Você já comeu? Perguntaram para Jesus. Sabe, queridos, assim como o alimento sustenta a gente, tomamos um café bom no hotel, tomei um ótimo café da manhã,
Tem uma comida que sustenta a nossa vida espiritual, e a saúde, a vida e a energia de qualquer igreja. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Nós falamos dentro da nossa igreja que a comida é a palavra de Deus, é a Bíblia, o pão do céu. Jesus é o pão do céu. Mas tendo provado Jesus, o que me mantém apaixonado, cheio de vitalidade, cheio de energia, não é compartilhar esse pão que me satisfez com outros. Sabe, irmãos, o crente que não ganha almas não é sadio. A igreja que não ganha vidas não tem energia, é uma igreja fraca, é uma igreja sem energia, parece alguém faminto, parece fraquinho. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: o que você está fazendo com o propósito maior da vida que eu deixei para você? Sabe, nós somos uma igreja, não é que nós nos preparamos as pessoas para falar de Jesus, mas aquela mulher não teve preparo nenhum, ela não fez evangelismo explosivo, ela não aprendeu com a cruzada estudantil a usar 4 leis espirituais, ela não sabia iniciar uma conversa, mas ela saiu dali, apesar de ter que fazer uma grande faxina espiritual na sua história, e passar por um monte de libertação, encontros de cura e tantas coisas, mas aquela mulher, não é? Ela sai dali e nada impediu que ela contasse para as pessoas: venham, apenas um testemunho, apenas uma palavra, já causou algo tão tremendo. Por quê? Porque a cidade estava pronta para ouvir Jesus. Ele disse: vejam, vocês dizem que não estava na hora, não é mesmo? Então tá bom, vocês foram na cidade, andaram e encontraram com 100 pessoas, não trouxeram um para mim, e vocês estão achando: ah não, eles não querem nada não, tá bom, vamos dar uma olhada. E de repente eles estão olhando lá para fora, o portãozão da cidade abre, e aquela mulher vem lá na frente. Ou ela está voltando, mas depois, uns 5 metros atrás, questão de segurança, né, vem a turma lá, e começa a sair gente. Aí ó, não tem ninguém não? Não tem ninguém não? Quando Jesus disse: vocês dizem que não está na hora, sabe o que ele está querendo dizer, no meu entender? Sempre temos uma desculpa boa, não é? Nós sempre temos uma boa desculpa. Sabe, uma das desculpas, talvez a primeira é: eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. No ano de 2021, logo depois que a Covid estava terminando, tinha passado, um instituto americano, sempre americanos, eles amam pesquisas, Lifeway Research, publicou os resultados de uma pesquisa com milhares de americanos. Milhares. Foram pesquisados apenas pessoas que nunca foram de igreja nenhuma. Se ele já foi de alguma igreja, participou de alguma igreja, não servia. Eles estavam querendo aquela enorme parcela que está crescendo demais nos Estados Unidos, de gente que não tem aversão total, não quer, não faz parte, não é da igreja. Sabe o que o resultado mostrou? Apenas 29% dessas pessoas que nunca foram de igreja já tiveram a experiência, agradável ou não importava, mas a pergunta foi: ao longo da sua vida, alguém crente já tentou compartilhar com você sobre a fé deles? E 29% desse total disse: já tentou me levar na casa dele, já tentou me levar na igreja dele. Ou seja, 71% de todos os sem igreja disseram que nunca ninguém nem tentou uma conversa com eles. 79% dos entrevistados disseram que não se importariam. E se alguém tivesse falado com você, era a segunda pergunta, você reagiria como? Eu não ligaria não, eu até gostaria. E 41% disseram na resposta seguinte:
Eu estou esperando que isso acontecesse. Eu estou esperando que isso acontecesse. Esse estudo mostra que 8 de cada 10 pessoas que precisam do Evangelho não se importam se alguém parar para falar com ele de Jesus. E sabe o que nós dizemos? Eles não querem ouvir, não. Não, eles não querem ouvir. Há 2 semanas atrás, minha célula fez um evento, nós chamamos de evento de conexão com Deus. Foi sábado à tarde, 4 horas da tarde, nós juntamos amigos no salão de festa do prédio. Meu grupo infelizmente está muito grande, tem cerca de 30 pessoas. Nós levamos 11 convidados não crentes e servimos um café, um bate-papo muito legal. Depois 3 pessoas, que não fui eu, mas membros comuns, todos novinhos, cada um compartilhou, uma palavra treinada, preparada, no meio deles um testemunho de alguém que tinha acabado de se converter. E daqueles 11, 9 tomaram uma decisão, entregar a vida a Cristo. Na terça-feira seguinte, na minha célula, toda terça-noite, dos 11 que foram, dos 9 que tomaram a decisão, 5 estavam lá na célula. Fiquei feliz, todo mundo convidou. E eu perguntei aí, eu queria que o meu pessoal ouvisse. O que vocês acharam? Foi ruim demais? Conta a verdade. Eu tinha lido essa pesquisa e eu quis perguntar para eles. Eu falei assim, vocês têm liberdade. O que foi horrível? Aí alguém falou, aquele negócio, um cara ficou não sei o quê. A gente, obrigado pelo feedback. Mas e aí? Eu falei, não, todos nós adoramos. Aí uma mulher que, a mais intelectualizada, a mais rica, a mais assim que, eu diria assim, essa aí, eu nem sei como ela aceitou ir lá, uma super médica e tal, ela falou assim, eu posso falar? Eu posso falar? Tem um ano que eu estou com uma coisa dentro de mim tão agoniada, eu estou tão vazia, eu estou com uma coisa tão vazia dentro de mim, que eu que não acredito em Deus, eu sou de origem assim, completamente ligado ao ateísmo, à ciência, eu não acredito, mas um vazio tão grande que tem um ano que eu estou pedindo para Deus, se Deus existe, mandar alguém para falar comigo. Quando a vizinha do meu prédio, a Cláudia, que é da minha célula, chegou para mim toda vermelha, sem graça, ela se tornou minha amiga, e a Cláudia fez de propósito. Por quê? Porque essa médica adora cachorrinho, e a Cláudia é dessas que pega cachorrinho na rua para adoção, cuida, apaixonada. Ela, conversa cachorro. Ficaram amicíssimas, por quê? Por causa de cachorro, vão passear junto, marca a hora, e ela não falando nada. No dia da colheita ela chama. Ela falou assim, e o que é conexão com Deus? Bem, eu vou ser bem claro, nós vamos te explicar como você pode conectar com Deus. Ela falou assim, eu quero. E na nossa reunião ela falou assim, eu não entendo vocês crentes, vocês têm vergonha de contar para nós, e eu queria que você soubesse, que tem um ano que eu estou pedindo para alguém, e quando eu cheguei lá e fiquei vendo, na hora eu estava vendo uma voz dentro de mim falando, a resposta que eu estou te dando, você não me pediu? Quando nós fizemos o apelo, ela na hora levantou a mão dela, não faltou um encontro da nossa célula, já foi em 3, e já foi em 2 cultos na igreja. Primeira razão, a desculpa que a gente dá, as pessoas não querem ouvir, não. Sabe, irmão, Jesus disse para nós, vão pelo mundo e brilhem. Vão pelo mundo e brilhem. Ele não falou, fiquem nas suas casas ou igrejas e se escondam. Não, ele não falou isso. Se ele chamou a gente de sal e luz, significa que eles só encontram o seu propósito em contato. O sal só encontra seu propósito no contato com o alimento. A luz só encontra o seu propósito no contato com as trevas, com a escuridão. Ele não encontra seu propósito apenas sendo, mas fazendo, entrando, movendo. Por isso é que ele falou, vão. Sal, vai para a comida. Luz, vai para a escuridão. E a gente vai para onde? Aquela mulher foi.
Ela foi para a cidade. Por quê? Porque eu vou trazer esse pessoal. Não é? Ele disse, vão por todo mundo. Essa é uma grande desculpa. As pessoas não querem ouvir. Quer saber uma outra grande desculpa? Lá em Marcos 3, verso 13, é um versículo queridinho das igrejas brasileiras. Essa aí é uma das grandes desculpas, porque Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, e os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele. Então nós crentes começamos a hipervalorizar o chamado dele para quê? Para estar com ele. Eu quero estar com Jesus. Então eu tenho meu tempo a sós com Deus, de manhã faço meu devocional apaixonado, eu passo o dia em oração, orar sem cessar, e eu corro para a minha igreja domingo, eu vou no culto sábado, eu vou no meu grupo de oração, e eu estou com Cristo. E alguém diz, o grande propósito do crente é a comunhão com Deus. Bem, se eu continuo lendo o texto, ele disse, para que estivessem com ele, para que os enviasse a pregar, e que eles tivessem autoridade para expulsar demônios. O processo é estar com ele. É estando com ele, igual a mulher esteve, que essa paixão e essa vida entra dentro de mim. Mas o propósito não é estar com ele. O propósito é enviá-los para pregar. Todo dia é dia de colheita. Todo dia é dia de colheita. Meu tempo está acabando, não é? Eu tenho mais 3 minutos, 4 minutos, e eu preciso parar. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora falando disso, mas eu vou direto à minha conclusão ou às minhas aplicações práticas. Primeira aplicação, os campos estão brancos, todo dia é dia de colheita em todo lugar. Eu creio que Deus espera que a gente faça isso. Porque nossas igrejas não fazem a colheita? Porque nós precisamos despertar o evangelismo. Ele dormiu? Por que o evangelismo dormiu? Porque menos de 5% de todos os crentes do mundo dizem, eu já levei alguém a Cristo. Nós podemos falar de várias razões. A minha que eu estou hoje tratando, eu tinha que escolher uma, é que o propósito maior não está encarnado dentro do coração. E nós estamos separando que tal hora pode, não é? Nós estamos seccionando nossa vida, enquanto o Senhor imaginou que a gente seria naturalmente o tempo todo, não é? Aproveitando todas as oportunidades, como fez aquela mulher. Muitas vezes a gente culpa o crente. O crente não faz isso, mas às vezes o pastor não faz. E às vezes a gente não faz porque é difícil mesmo. É muito difícil. Eu tenho aprendido que se nós queremos ganhar almas, nós temos que entender que nós somos chamados para isso. Ou seja, Deus nos fez luz. O que é luz? Luz é uma influência. Onde está escuro, clareia. Nós somos sal. Sal é o quê? É uma influência. Então, onde ele chega, muda o sabor. Nós temos que entender, eu sou um influenciador. Eu sou um influenciador. Eu sou alguém que entrei para mudar isso aqui, para influenciar isso aqui. Nós nunca vamos fazer isso se a gente não fizer 3 coisas. Primeiro, orar. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Eu acho que os discípulos não oraram dizendo, nós vamos comprar comida? Então vamos orar aqui, Senhor, dá uma oportunidade para nós. Quando a gente entrar naquela cidade, para a gente trazer uma pessoa para Jesus. Se eles tivessem orado, só isso, só a oração, só orado, eles já sairiam atentos, buscando uma oportunidade. Irmão, eu creio que se a gente quer mudar e despertar evangelismo dentro da igreja, nós temos que começar despertando oração. E eu não tenho tempo para falar para você o tanto que a minha igreja ora pelos perdidos, todo dia, toda hora, é o tempo todo, a gente não vive sem isso. Todo mundo tem, todo o tempo, o seu cartãozinho dentro do celular,
nós temos lá direitinho os 3 nomes que eu estou orando todos os dias. Eu já saio e eu ainda termino. E que em qualquer lugar que eu for, o que quer que eu esteja fazendo, que Deus me dê um contato que eu possa usar para gerar esse valor. Oração. Nós precisamos orar. Então, olha uma dica boa: todo dia terminar o culto de domingo orando. Todo mundo orando. Me dá essa semana um contato, uma oportunidade. A primeira coisa, se eu quero ser influência, é orar pelo um perdido. Eu pedi para você orar antes de começar, porque eu queria que você começasse com o encargo de uma vida, de alguém, porque o tempo inteiro nós temos que ter esse alvo. Eu quero o meu vizinho, eu quero o meu filho, eu quero o meu cunhado, eu quero o meu colega de futebol, eu quero a minha manicure, eu vou ganhar ela para Cristo. E quando a gente ora, Deus faz isso. Segundo lugar, não é? Para nós sermos influentes, é o nosso exemplo. Então isso gera tudo que a igreja quer. A igreja quer que o crente seja legal, mas qual é a motivação dele ser legal? Qual a motivação dele parar de beber, dele parar de mentir, dele arrumar-se, dele vestir diferente? É quando ele entender: eu sou um missionário, eu tenho um propósito maior. Ele fala: eu quero ter um bom testemunho. Você não tem ideia como isso leva as pessoas a uma outra fome de Deus, a uma outra abertura a mudanças. Como ele quer ser uma bênção na família dele, mas ao final as pessoas têm que falar, porque nós só pregamos o evangelho falando. Serão testemunha. Testemunha é quem fala o que viu ou o que ficou sabendo. Então nós temos que prepará-lo. Nós precisamos falar sobre a recompensa. Nós não falamos sobre isso. E a gente espera que motivação brote sozinho. Você notou que no meio desse texto tem uma fala ali que parece até meio fora do contexto? Você viu ele falando assim, que quem faz a colheita recebe o seu salário? O que isso tem a ver? Por que isso está aí? Deus diz: olhem, fala de visão. Se uma igreja não tem visão de evangelismo, ela não vê os campos brancos. Então tem que estar na visão da igreja. A visão da igreja que eu lidero é a visão da nossa igreja. Qual é a nossa visão? Uma igreja em células que vive o amor de Deus e transforma o mundo. É isso que nós somos, um exemplo transformador. Mas sabe qual é a nossa missão? Levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-los em discípulos de Jesus, igualzinho a sua. Mas isso está em todo lugar. Está no banheiro quando o homem vai fazer xixi, está na frente dele. Está em todo lugar. Não tem nada que a gente fala, que não é isso a nossa missão. E nós oramos todo dia. Então a gente desperta o tempo todo fazendo disso uma prioridade. É a minha prioridade. Eu, como pastor, não tem um dia que eu estou lá pregando que eu não falo: olha, esse aqui, acabou de converter na minha cela. E a Leca que eu falei com vocês, domingo eu falei: olha a Leca ali, Ô, gente, acabou de entregar a vida lá na minha cela. Todo mundo fala: esse é o propósito maior. Mas será que nós falamos da recompensa? Será que nós falamos da recompensa? Ele diz: quem faz a colheita ganha o seu salário e colherá frutos para a eternidade. Irmão, isso tem um significado tão poderoso. Isso tem um significado tão poderoso. Você já viu quantas vezes Jesus usou a questão da recompensa? Você sabe como pessoas estão batendo recordes esportivos, como CEOs estão levando sua empresa à multiplicação, porque eles têm uma motivação da recompensa? Irmão, nós temos a maior recompensa que tem, o tesouro na eternidade. Mas já imaginou aqui também? Ele diz: já recebe nesta vida o seu salário. Eu sei que Ruth voltou com a sua sogra para Israel por causa de uma perda. Você conhece a história da Ruth? Mas quando ela chega lá, está escrito assim: e era tempo da colheita. Irmão, os campos são brancos, ou seja, sempre é tempo da colheita. E aquela mulher vestida de preto, no luto, tinha perdido tudo, pobre, sem casa, praticamente uma moradora de rua, viúva. Não tinha lá naquela época aposentadoria, pensão do marido, não. E ela, como uma pobre, ela chegou lá. E a lei de Israel, e ela é moabita, está dizendo: o pobre pode vir atrás dos colheitadores e pegar o restinho. Ele pode pegar o restinho.
Sabe o que aquela mulher falou? Falou assim: é tempo de colheita, eu vou colher. De luto? E quantos de nós falamos assim: não, meu casamento não está bem. Não, quando eu estiver bem na minha empresa. Não, quando eu não estiver grávida, ou quando eu tiver completado meu doutorado. Ou quando eu me formar, ou quando eu terminar tais cursos, ou quando a gente vai sempre falando. Irmão, ela tinha toda a razão para não fazer nada. Está de luto, vestida de preta. De preto, mas ela chega lá, e é a hora da colheita, ela está com fome, a sogra dela já é idosa, ela fala: eu vou me humilhar. E ela põe um aventalzinho aqui, ela vai pegando grãozinho por grãozinho, de preto. O pessoal viu aquilo lá e não podia impedir o pobre. Mas o Boaz olhou e falou: quem é aquela mulher de preto? Ela é uma viúva. A viúva está colhendo? Deixa um pouquinho para ela aí. E diz que ele manda deixar algo mais. Ela foi alguns dias levando um pinguim que mal deu para comer. Num dia ela chegou cheia em casa. Deixaram lá para mim. Quem participa da colheita vai voltar para casa com a cesta cheia. Deus promete que vai ser a família mais abençoada. Irmãos, como Deus nos abençoa aqui nesta vida, no trabalho, nos filhos, na família, na igreja. Agora, na eternidade, Ele fala: você vai ter uma riqueza. Ele fala: acumule tesouros nos céus. Eu termino, como eu falei, agora, isso já passou. É isso mesmo? Aqui, 5 minutos e 50, depois do tempo, está piscando de vermelho, e diz que se eu não parar agora, vai abrir um alçapão aqui, eu vou cair lá embaixo. E tem jacaré lá embaixo. Olha, aqui o tempo anda mais rápido, lá em Belo Horizonte é mais devagar. Bem, eu não tenho como terminar, mas vou terminar só com uma história. E isso que eu quero deixar na sua cabeça. Eu falei que a gente tem desculpas, mas também muitas vezes nós líderes culpamos a igreja. E a gente fala: ninguém quer. O pessoal, eles têm vergonha. Ninguém está querendo. Será que a culpa é deles mesmo? Eu já à tarde vou falar muito sobre cultura de evangelismo que nós temos que criar na nossa igreja. E eu vou explicar isso muito bem, não perca não. Mas agora eu vou terminar. Quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, eu estou sempre buscando mensagens que inspiram, que fala disso, que motiva, né? Porque se fosse na minha igreja eu ia fazer um apelo agora, e eu ia falar: você pode, eu tal, e não sei o que, beleza. Mas eu terminei de pregar, depois de tudo, eu fui descer aqui, ali tinha um universitário me esperando, um rapaz bem inteligente, e ali ele me cumprimentou: pastor, que mensagem, você prega bem demais, fui super tocado, que legal. Eu fiquei satisfeito, né? Ele normalmente sempre meio crítico, mas ele falou assim: mas eu só queria dizer que essa sua mensagem, infelizmente, não serve para nada. Eu estava vontade de quebrar a cara dele, porque ele falou assim mesmo. Ele é desse jeito, assim, sabe? O universitário é assim, eles acham que são, né? Nem sabe fazer um ó com uma bacia e acha que é o tal, mas tá bom. Eu falei: mas por que, rapaz? Aquela falta de paciência, né? Ele falou assim: ô pastor, ótima mensagem teoricamente, que é o que você devia estar perguntando agora. Mas pastor, tá bom, suponho que eu saia agora então, você me falou disso, e eu vou juntar meus amigos agora, nesse momento, eu vou sair correndo. Gente, venham ver Jesus. Então vamos fazer isso, venham ver Jesus. Aí, pastor, onde é que Jesus está? Porque lá ele estava no poço, e foi muito fácil, ela pegou, aonde ela encontrou, ela levou. Mas e hoje? Eu vou chegar lá e meus amigos vão falar assim: mas onde é que está o Jesus que você falou? É lógico que Jesus eu quero, é lógico que essa experiência da mulher eu quero ter, mas onde Jesus está? Quando eu estava ali cansado, saí de pregar e tal, eu na hora tomei um soco no queixo. Eu falei assim: ele me pegou, eu não pensei nisso. Só que na mesma hora o Espírito Santo falou no meu ouvido, me lembrando: ô bobão, fica mais perto aí, eu já te falei isso tanto, vamos lá só. E ele falou assim: lembra o que o Jesus falou? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio dele. Sabe, irmãos, nós falamos para o nosso povo, quando termina o culto: fale de Cristo, fale de Cristo. Bem, eles não são tão pregadores como nós,
mas eles querem trazer as pessoas. Mas onde Jesus está? Bem, ele está no culto, claro que está. Só que culto, o pessoal aí, a maioria já falou, culto eu não vou. A maioria tem uma versão. A maioria fala assim, eu não vou na igreja não. Não, igreja não. Por quê? Porque na década de 80, 90, escândalo, gerou uma vacinação mundial contra a religião, contra a igreja. Padre é pedófilo, em geral, não é, mas espalhou por causa do que aconteceu no mundo todo, os escândalos. E pastor, os televangelistas americanos, e depois veio tudo para o Brasil, é ladrão, né? Pastor, a gente fala, padre é tudo pedófilo, mas eles falam, e pastor tudo é ladrão. Qual pastor é ladrão? Levanta a mão aqui. Qual é o pastor? Está cheio de pastor aqui. Pastores ladrão, vamos lá, levanta a mão. Mas sabe o que eles pensam? Minha mulher não vai na igreja dar dízimo para pastor, não. É assim que o pessoal fala. Então eles atravessam para o outro lado da calçada quando tem uma placa de igreja. E aí? A gente não faz nada? Vamos ficar quieto? Vamos perder? Continuam as pessoas querendo vir até Jesus, onde ele está. E eu tive que pensar muito sobre isso. Eu tive que passar por cima de todos os meus preconceitos gigantes para admitir, eu vou precisar fazer os pequenos grupos, porque o meu pessoal vai ter onde levar. E quando chegar lá, eles vão poder ver. E eles vão ver não mais Jesus ali, mas eles vão ver o que Jesus falou. Quando virem o amor que é entre vocês, eles vão crer. E ele disse, onde 2 ou 3 estiver reunido, eu ali estarei e me manifestarei. E eu posso contar para você aqui aos montes. Então tem gente que é novinho convertido, sabe o que ele faz? Naquela empolgação, vamos na minha célula. Lá Deus está movendo. E isso não para de acontecer. Então muitas vezes, nós precisamos desmontar as desculpas. Nós precisamos ensinar para despertar o propósito maior, ou seja, toda hora é hora de colheita, e prepará-los para orar, para dar testemunho e para falar. E eu tenho que ter o local, o poço, onde Jesus se encontra. Será que esses 5 aqui poderiam me fazer um favorzinho? Pode deixar sua bolsa e Bíblia um minutinho no banco? Pode vir aqui na frente? Só um segundinho? Desculpa. O cara está acostumado com o altar. Vocês poderiam dar as mãos fazendo uma roda? Tem que ser uma roda, gente. Uma roda. Isso aí, uma roda. Senhoras e senhores, eis o poço. Olha o poço aqui. Olha o poço. Olha a boca do poço aqui. Ele diz, águas vivas fluirão. E quando você se reúne, ele diz, eu estou no meio. E eu começo sempre a minha reunião dizendo, você está precisando de Deus. Ele está aqui no meio. A gente faz a roda de mão. Solta a mão agora e toca na... Porque aquela mulher disse, eu só tocar na orla. E o poder veio. Irmãos, Jesus deu-nos esta ordem, essa dica. Mas nós achamos que é estrutura. Nós achamos que é uma opção de modelo. Tá bom, pode sumir com isso. Mas me dá outra opção. Me dá uma melhor. Me dá uma melhor onde as pessoas vão ser chamadas pelo nome, onde elas vão se abrir, onde elas vão ouvir os testemunhos, onde elas vão receber oração e onde elas vão dizer, eu não gosto do crente não, mas a minha célula é demais. Então nós ganhamos as pessoas para nós, como amigos. Quando é filho, tia, pai, mãe, não precisa nem ganhar, já é meu parente, só não tem Cristo ainda. E eu chamo ele para vir na minha casa comer pizza, quem não vai querer? Mas depois eu ganho ele para a célula, porque todo mundo é treinado a abraçar, a beijar, a tratar tão bem. E todos compartilham de forma não religiosa as experiências que estão tendo com Deus, e a Bíblia é aberta, a gente ensina a orar. Mas chega uma hora que a pessoa fala, eu preciso de Cristo, e ela estende a mão e a virtude passa. Nós precisamos ajudar a nossa igreja. Nós precisamos criar os poços, para que eles possam trazer seus amigos e beberem das águas que fluem, porque quando nós estamos juntos, ele se manifesta ali. Acontece igualzinho na igreja também, algumas conseguem isso, mas a maioria não tem conseguido fazer com que a casa ali ao lado, como a minha igreja,
Durante anos eu falei, por que as pessoas não querem isso? Porque elas não aguentavam aquela placa, Igreja Batista Central, protestante. Eles tinham... Mas quando nós tiramos isso, está lá a igreja, e nós temos um monte de igreja, temos louvor, ministérios, lindo. Mas quando nós começamos a ir, salgar, iluminar onde eles estão, ou seja, no prédio, no condomínio, no bairro, aí todo mundo veio. E nós temos milhares de células, milhares de grupos, onde a gente só faz isso. São poços, e a água está jorrando ali. Pensa nisso. E pensa se não é uma questão do propósito encarnado que vai fazer com que nossa igreja mude. Então, eu nunca consegui, eu devo ser péssimo. Eu tentei todas as campanhas, todos os treinamentos, todos os cursos durante anos, minha igreja só diminuiu. Quando eu parei de fazer isso, e eu fui ao coração, e coloquei no coração a compaixão e o propósito, essa intuição, eu tenho que convidar. Mas para a igreja, para a minha casa, aí eu convido. Então o pessoal ganha uma liberdade, uma facilidade, e tudo acontece. Agora daqui eles vão para a igreja, e vão batizar, vão tomar ceia, vão fazer tudo. Mas é uma ponte, é um caminho, é uma mão estendida para pegar as pessoas. Ah, mas Paulo, eu já tentei isso tantas vezes, nunca deu certo. Termino com essa frase. Você sempre vai se frustrar com aquilo que você é capaz de fazer em curto prazo. Sua expectativa é alta, você abre pensando que vai acontecer um monte de milagre, e aí você desiste, porque em 1 ano, 2 anos não aconteceu nada, 3 anos, um trabalho danado, e você para. Só que a minha frase continua, e você vai se surpreender com o que Deus é capaz de fazer, quando alguém é tão fiel, que persevera por mais tempo. É no longo prazo que a coisa arrebenta, porque parece que Deus está primeiro gerando a cultura, e o método não funciona, mas quando isso encarna dentro da gente, e quando o pessoal começa a ver o seu grupo como um lugar de tanto crescimento e edificação, mas ao mesmo tempo uma porta aberta, depois dos 3, 4, 5, 7, 10 anos, então eu sou líder de um pequeno grupo na minha casa há 25 anos sem parar, nunca parei, e dentro da minha casa, eu não sei contar quantos. No curto prazo, você desiste. E eu quis desistir 1 milhão de vezes. Mas no longo prazo, você fica de queixo caído. Porque Deus quer saber, você é fiel? Você vai ser fiel? Você é capaz de continuar mesmo que não dê certo? E aí, quando a gente é capaz, aquilo entra dentro de nós. E nunca mais sai. Então, o seu despertamento não é um momento. Vai ser uma postura de uma mudança, que depois você vai colher demais.